Análise ao tempo político atual, depois de o Presidente da República ter anunciado a indigitação de Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. Estão connosco o Carneiro do PSD, Rui Afonso do Chega e Pedro Vaz do PS. A todos muito boa noite e obrigado por estarem no 360. Obrigado. O Carneiro, Luís Montenegro disse que vai dialogar com todas as forças políticas, mas que sabe quem à partida tem maior maturidade e responsabilidade política. Foi uma mensagem dirigida a quem? Antes de mais, muito boa noite, cumprimentar os meus colegas, todas as pessoas que nos estão a ver. A experiência dos últimos 11 meses de governação, antes da queda do governo, permitiram perceber que o governo tinha uma grande disponibilidade no Parlamento para dialogar com todos os partidos, não excluindo ninguém. Nesses 11 meses, houve quem tivesse interesse em fazer aproximações em alguns aspectos, noutros, bem pelo contrário, tentou boicotar a governação, como nós sabemos, embora, enfim, eu não quero retornar a essa discussão, mas depois das eleições de 18 de maio e também com a contagem do voto das comunidades, que no fundo foi o culminar do dia 18, nós percebemos que a configuração parlamentar alterou-se. Portanto, a AD saiu fortemente reforçada, o Partido Socialista desceu muito a sua representação e o Chega reforçou a sua representação. E, portanto, nós sabemos interpretar os resultados e, portanto, aquilo que esperamos é que os partidos da oposição também o saibam fazer. E, portanto, continuaremos o nosso caminho empenhado, esforçado e sério e honesto de dialogar com todos os partidos, esperando que aquilo que em alguns momentos nós vimos nesses 11 meses de governação que há pouco referia, não voltem a suceder na lógica do boicote. Aliás, houve muitos momentos em que a governação foi impedida precisamente por uma conjugação de esforços. Há quem tenha interpretado estas palavras de Luís Montenegro como uma mensagem também direta ao Chega, ou não? O Primeiro-Ministro não referiu nenhum partido e, portanto, não serei eu a fazê-lo porque eu não sei se ele tinha intenção ou não de referir nenhum partido. Portanto, agora o que eu sei é que o Primeiro-Ministro e o Governo e a AD no seu todo têm dito desde sempre, desde há um ano esta parte e reforçando também após o dia 18, que a nossa disponibilidade para continuar a dialogar com todos os partidos com sentido de responsabilidade, garantindo a estabilidade do país, garantindo que o Governo apresenta as soluções para o país na habitação, na saúde, no crescimento económico, na valorização dos rendimentos dos trabalhadores. Portanto, todas essas questões e os problemas que o país tem para resolver, nós seremos um ativo empenhado na resolução desses problemas. Aquilo que nós esperamos é que os partidos da oposição, sem passar nenhum cheque em branco, também não é isso que se pede, colaborem e que possamos encontrar pontos comuns nas negociações que certamente serão necessárias ao longo do tempo para resolver esses problemas, porque se há alguma coisa que nós podemos concluir da reconfiguração que existe no Parlamento é que os portugueses quiseram reforçar a AD e que os portugueses estavam muito chateados com algum tipo de campanha. Nós vamos continuar já a nossa conversa. Vou também falar com os Rui Afonso. Tanto ouvimos André Ventura e o Chega a dizer que está disponível para conversar com o Governo, como ao mesmo tempo, como agora ouvimos dizer que não há expectativa nenhuma em relação a Luís Montenegro. Em que ficamos então? Antes de mais, boa noite ao Pedro, boa noite ao Hugo, boa noite a todos aqueles que nos estão a ver lá em casa. O Luís Montenegro começou com o pé esquerdo. O Luís Montenegro devia ter lido os resultados agora de 2025 e percebido claramente que o que o eleitorado nos deu foi um cartão verde para mantermos a nossa oposição e defendermos as nossas bandeiras. Uma das nossas bandeiras é a revisão constitucional. Portanto, essa é uma das bandeiras mais importantes que nós temos em cima da mesa. Luís Montenegro continua a viver num mundo próprio, em que diz que quer negociar com todos os partidos de igual forma, ou seja, todos eles têm um peso diferente em termos parlamentares. E sendo quando ele fala quando diz que à partida sabe quem tem maior maturidade e responsabilidade política, sentiu que estaria eventualmente a falar do Chega ou não? Sim, isso quando não há argumentos, tenta-se sempre essa velha frase que já não cola a ninguém. Nós temos a maturidade necessária que o eleitorado nos deu e, portanto, temos essa responsabilidade como principal, ou seja, como partido da oposição, principal partido da oposição. E vamos mantê-la até ao fim. Portanto, essa questão, dirimir essas questões ou criar uma oposição com esse motivo, para nós é perfeitamente irrelevante. Eu acho que Luís Montenegro tem que perceber duas coisas. Que só é possível o país avançar, só é possível fazer reformas estruturais no país com o Chega.
É a única hipótese que nós temos neste momento. E ele tem que ser sensível às nossas bandeiras, porque foi por elas que o povo, que os eleitores votaram em nós. Porque senão tudo continuará igual. Luís Montenegro está a cometer exatamente o mesmo erro que cometeu em 2024. Criou um mundo próprio, abstraiu-se completamente de toda a dinâmica parlamentar e entende que sozinho, com uma maioria relativa, consegue fazer a diferença em termos de governação. E não vai conseguir. E eu acho que vai bater exatamente na mesma parede que bateu em 2024. E a forma de fazer oposição no Parlamento vai ser semelhante em relação ao Chega, ao que vimos nos últimos anos? Ou terão uma forma diferente a partir de agora? Nós temos uma forma de fazer oposição, a nossa forma é uma forma combativa. Pronto. Temos realmente uma forma diferente, porque nós não estamos agarrados ao sistema, nós não estamos agregados no sistema, nós não fazemos parte do sistema. Isso faz toda a diferença na forma como nós podemos abordar os temas, sem tabus e de uma forma completamente direta. E, portanto, nós continuaremos a ser assim, exatamente como éramos em 2024. A nossa grande diferença, é que nós agora conseguimos criar uma alternativa de governo, ou seja, vamos conseguir construir uma alternativa de governo, um projeto alternativo, para caso Luís Montenegro falhe novamente com os portugueses, nós estarmos prontos para assumir esta responsabilidade. Já lhe vou perguntar sobre isso também, Pedro Vaz. O PS já se comprometeu em viabilizar o governo, que será semelhante ao que existia e que chumbou numa moção de confiança. Houve aqui um erro na avaliação que o PS fez? Bem, antes de mais, boa noite ao Rui e ao Hugo. Bem, acho que devemos repor a verdade dos factos. A moção de confiança chumbou porque houve uma maioria do Parlamento que votou contra a moção de confiança, incluindo o Chega, já agora, que também votou contra a moção de confiança. Não foi só o Partido Socialista, porque o Partido Socialista não tinha a maioria dos deputados da Assembleia da República. Portanto, pôr só essa responsabilidade de ter sido chumbada a moção de confiança no Partido Socialista é errado. Eu não lhe pus essa responsabilidade. Chumbou porque houve uma maioria parlamentar onde o Chega também votou contra e que já agora tinha apresentado uma moção de censura que o Partido Socialista tinha votado. E este governo é diferente ao ponto de agora também a posição do PS Não, mas é que a posição do PS não mudou, porque a posição do PS nas últimas eleições legislativas de 2024 também votou contra, também não viabilizou a moção de rejeição que foi apresentada pelo PCP, permitindo ao Governo iniciar funções. Portanto, o Partido Socialista está onde sempre esteve nesta matéria. Houve um ato eleitoral, houve um partido vencedor, ou uma coligação de partidos, neste caso, que estamos a falar da AD, normalmente é preciso lembrar também as pessoas que estamos a falar de uma coligação de partidos e não de um só partido, de uma coligação de partidos que teve uma maioria, ganharam, mas ao contrário do que disse o Hugo há pouco, ganharam, mas não tiveram um mandato de maioria absoluta, o que significa que têm que continuar a dialogar no Parlamento para garantir estabilidade no país. Aliás, o que é que acontece relativamente a isso? E já agora eu acho que convém lembrar duas coisas que aconteceram na última legislatura. Foi a arrogância do Governo na questão do diálogo, porque não o teve no Parlamento. Aliás, lembro-me bem do Sr. Primeiro-Ministro ter dito em pleno Parlamento: tenho mais que fazer do que vir prestar esclarecimentos aos senhores deputados, e isso não significa um Governo dialogante. Mas olhando agora para a frente, esta legislatura deve durar os 4 anos ou não? Na sua opinião? Não, a estabilidade, como no passado, e agora está nas mãos do Sr. Primeiro-Ministro. A estabilidade da legislatura está sempre nas mãos do partido que governa. É ele que tem que procurar a estabilidade em primeiro lugar. Mas era importante que durasse 4 anos. É o partido do governo. Não, era importante que o país tivesse estabilidade. Os portugueses, nós sabíamos, nas últimas eleições, todos nós sabemos que os portugueses estão fartos de atos eleitorais. Estão cansados de serem chamados permanentemente às urnas. Isso é muito importante, que haja estabilidade, que as legislaturas, que os ciclos políticos se finalizem, até para poder haver uma avaliação séria daquilo que é o trabalho dos governos ou não. Isso é muito importante. Agora, estas eleições foram provocadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. O Carneiro, um dos primeiros impactos, um dos primeiros factos que vai acontecer na nova Assembleia da República será a escolha para Presidente da Assembleia, precisamente. Aguiar Branco será o nome apresentado pelo PSD.
Antes de mais, permita-me só contraditar algumas coisas que foram ditas e até declarações do André Ventura. O André Ventura diz que o Chega será um partido responsável, mas a primeira coisa que faz logo a seguir é criticar o atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, que continuará também a ser Primeiro-Ministro, e dizer que é um homem amarrado aos interesses. Ora, primeiro... Quando o Chega diz que agora será um partido responsável, a dúvida que fica é, então e antes? Foi irresponsável? Não sabemos. Não. Segundo, agora diz que será responsável, mas logo a seguir ataca o Primeiro-Ministro. Eu acho que o apelo que eu faço é à ponderação, ao bom senso, à calma. Não se ponham logo a dizer coisas que levem a um extremar de posições, porque não é assim que nós vamos criar consensos. E os portugueses, uma coisa certamente que concordarão comigo, é que estão cansados de ser chamados antes do tempo, repetidas vezes a atos eleitorais, porque isso coloca em causa a estabilidade do país e, enfim, e como nós vimos, até os portugueses quiseram reforçar a AD com mais mandatos. E sobre a Guiar Branco, será o nome que vão apresentar para a presidência da Assembleia da República? Não percebi a sua pergunta, podia só repetir? Sobre a Guiar Branco, será o nome que vão apresentar para a presidência da Assembleia da República? Olha, está marcada uma reunião do grupo parlamentar já para a próxima segunda-feira. O grupo parlamentar tem deputados novos, alguns também saíram e entrarão outras pessoas e, portanto, nós devemos serenamente esperar por esses momentos. Não vou antecipar isso. Agora, deixe-me só dizer uma coisa. Mas deixe-me antes de dizer isso, deixe-me só perguntar se tem havido também conversas com outros grupos parlamentares em relação a essa escolha ou não, nomeadamente com o Chega e com o PS. Aquilo que nós sabemos daquilo que os responsáveis políticos, quer do PS, quer do Chega, já disseram, é que não iriam inviabilizar a escolha do Presidente da Assembleia da República. Portanto, eu espero, faço fé nessas palavras, não tenho nenhum motivo para duvidar que assim seja, e, portanto, eu acredito que essa será uma questão pacífica. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Mas têm existido essas conversas ou não? Desculpe, se insistir nisso porque não respondeu. Repare, os partidos, ainda hoje tivemos uma reunião sobre a organização do Parlamento, tendo em conta a reconfiguração. Portanto, os partidos estão permanentemente a falar sobre tudo e mais alguma coisa que seja relevante para o funcionamento do Parlamento. Portanto, essa questão é específica. Eu não falei com ninguém sobre essa questão, portanto, não posso afirmar agora que outras pessoas tenham falado. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Há bocado o Rui Afonso dizia, nós, o Chega, somos um partido fora do sistema. Ora, isso também não é verdade. O Chega está representado no Parlamento, tem um vice-presidente do Parlamento, tem membros no Conselho de Administração da Assembleia da República, tem um membro no Conselho de Estado e, à medida que o seu poder institucional vai sendo reforçado com mais mandatos, naturalmente que mais comprometido está com o sistema. E também não é verdade. E também não é verdade a questão que André Ventura estava a dizer há pouco de que os partidos, os outros partidos, nomeadamente o PSD, não faziam reformas. Ora, nós, por exemplo, apresentamos uma reforma da PSP para criar uma unidade de estrangeiros por causa do problema da imigração, que foi chumbada pelo Chega e pelo PS, que se uniram nesse boicote. E também não é verdade aquilo que o Pedro Vaz há pouco dizia sobre a suposta arrogância que ele diz que existiu da AD nestes processos negociais no Parlamento ao longo do último ano, porque muitas das vezes nós quisemos mesmo até ceder em coisas relevantes, mas no final o Chega e o PS juntaram-se. Aliás, o Rui Afonso está aqui, foi ele que na Comissão de Orçamento e Finanças apoiou a proposta de IRS do Partido Socialista, renunciando à sua própria... Deixe-me ouvir então também Rui Afonso. Deixe-me ouvir então também Rui Afonso e Pedro Vaz sobre isso que está a dizer. Temos aqui a fazer corretamente. Rui Afonso. Para responder, presumo eu. Sim. Repare, quando Luís Montenegro sabe claramente que estão a haver negociações, ok? Já foi dito aqui. E que diz, com um total desplante, que para ele a revisão constitucional não é uma prioridade, sabendo que é uma das nossas bandeiras, isso é uma afronta. Isso é claramente dizer, vocês agora não interessam para nada. Portanto, Luís Montenegro está a querer exatamente... no início, quando sabe que estão a haver negociações... Quando sabes, falam-se aqui das questões das negociações para o Presidente da Assembleia da República... Ou seja, elas existem neste momento, é isso que está a dizer. Em que o Chega... A informação que eu tenho é que existem, tu Chega tem um papel preponderante na aprovação, como vocês sabem. Mas deixa-me só... Mas existem essas negociações, estão a decorrer. A informação que foi dada e que agora parece que vem claro por aqui é que estão deixaram a haver, não é? A Rita Matias... Não, com o PS não está a ver. Agora, aquilo que foi confirmado... Não, aquilo que foi confirmado agora, aqui na Antena 1, ontem pela Rita Matias, era que estava a ver. O que o Carneiro está a tentar dizer entre o PSD e o Chega. O PSD, Luís Montenegro, vai estar totalmente inamovível relativamente às questões que queiram ser discutidas com o Chega, questões que são prioritárias, questões que fazem parte das nossas bandeiras. É verdade que nós votamos contra a unidade da PSP,
de estrangeiros e fronteiras. Porque nós não acreditamos em CEFs low cost. O que o Sr. Primeiro-Ministro devia ter feito, o que a AD devia ter feito, o que o Governo devia ter feito era recuperar o CEF. E numa altura em que nós sabemos bem o quanto descontrolada está a imigração em Portugal. Depois também falou na questão do IRS. A questão do IRS, nós conseguimos aprovar uma redução de IRS superior à redução de IRS que estava a ser proposta pelo Governo. Estaram a favor da proposta do PS. Isso também não é verdade. É verdade, e os fatos mostram. Portanto, o Carneiro está aqui a tentar distorcer factos, sabendo claramente que não tem razão nenhuma naquilo que está a dizer. Deixe-me só para esclarecer. No que depende do Chega, Aguiar Branco poderá ser o novo Presidente da Assembleia da República? Eu não estou integrado nessas negociações, aliás, nem sei, mas tem opinião sobre isso. Segundo o que Pedro Vaz falou, que a Rita Matias estaria a falar, conforme lhe disse, eu não faço parte da liderança de bancada, eu não faço parte dos dirigentes nacionais que estão a tratar eventualmente desse tipo de matérias, portanto eu não me posso expressar sobre uma coisa que não sei. Portanto, sobre essa matéria perguntar também a Pedro Vaz ainda em relação sobre isto. Carlos César disse que o PS não vai criar obstáculos à eleição do Presidente da Assembleia da República, mesmo que o nome proposto pela AD seja Aguiar Branco, e afirmou durante a campanha eleitoral que Pedro Nuno Santos fez pior para a democracia em 6 dias do que Ventura em 6 anos. Relativamente a essas declarações de José Aguiar Branco, tenho apenas considerar que são declarações infelizes. Admito que tenham sido feitas em contexto partidário e que tenham ido para além daquilo que era aceitável, nomeadamente por uma pessoa que era o Presidente da Assembleia da República. Ou seja, não inviabiliza que ele possa voltar a ser Presidente da Assembleia da República para o PS. Mas repare, é que estas coisas, para o PS não inviabilizar. Já nas últimas eleições para Presidente da Assembleia da República, o PS teve a responsabilidade institucional, depois do PSD ter quebrado com aquilo que tinha acordado com o Chega nas últimas eleições, na última legislatura em que tinha um acordo com o Chega, que depois acho que quebrou à última da hora e que colocou o início da legislatura num impasse institucional, e o PS, de forma responsável, resolveu o problema. O Partido Socialista, eu já tive a oportunidade de dizer isto aqui e noutros canais televisivos, nós, e aqui volto a dizer, ontem foi confirmado pela Rita Matias, na Antena 1, de manhã, que estava a haver negociações por causa de lugares institucionais no Parlamento entre o PSD, entre a AD e o Chega. Ainda não ouvi nenhum desmentido relativamente a essa matéria, que o PS não está a ver. O PS irá institucionalmente, com responsabilidade de tomar as suas decisões. Obviamente que o PS, tal como não fará relativamente ao programa de governo, como não fará relativamente aos lugares institucionais do Parlamento, não será pelo PS que teremos impasses institucionais. Nunca foi essa a postura do Partido Socialista na nossa democracia. Nunca foi nestes últimos 50 anos de democracia, desde a fundação do partido, e nunca será no futuro. Estarem a querer fazer de o PS o obstáculo ao funcionamento normal das instituições em Portugal, e isso tem sido feito no último ano e meio, não é verdade. O PS esteve sempre do lado da responsabilidade e do progresso do país. Isso não é bem assim, mas se me permitirem só contraditar... Permite. Antes de mais, sobre a revisão constitucional. O Rui Afonso está muito incomodado com a questão da revisão constitucional e da posição do PSD. Eu gostava de recordar que aquilo que é importante neste momento e que os portugueses querem, todos os portugueses que trabalham, que andam na rua e que certamente o Rui Afonso contactou durante a campanha eleitoral, eles não estão preocupados com uma revisão constitucional. Eles estão preocupados em saber se os preços da habitação vão baixar, se os problemas da saúde vão ser resolvidos, se a economia vai continuar a crescer para que os rendimentos e os salários possam continuar a aumentar. Se os jovens não imigram e ficam em Portugal. Podem alterar essas coisas que estás a falar. É com isso que os portugueses estão preocupados. E a Constituição, da forma como está, em nada condiciona que nós adotemos no Parlamento as medidas necessárias para resolver isso. Eu ouvi atentamente, deixa-me só terminar e eu já dou a palavra naturalmente. Outra coisa, o Partido Socialista, o Pedro Vaz, dizia nós fomos responsáveis e resolvemos o problema do Presidente da Assembleia da República o ano passado. Ora, eu gostava de recordar que foi um acordo entre os dois partidos que teve que se alcançar, se não havia um impasse institucional na Assembleia da República, porque a Assembleia da República sem mesa não funciona. É preciso que as pessoas tenham consciência disso. E, portanto, nós podíamos ficar meses a fio sem o Parlamento entre funcionar. PS e AD. E, portanto, o Partido Socialista aceitou apoiar Aguiar Branco com a contraproposta, ou antes, a medida adicional de, passado 2 anos, também Aguiar Branco sair e ir uma pessoa do Partido Socialista.
e em Aguiar Branco votaram pelo menos estes dois partidos. Portanto, para a solução foi necessário os dois partidos. Não é o Partido Socialista que resolveu tudo sozinho. Isso não existe. Que houve esse acordo? Foi preciso um e foi preciso o outro, porque senão havia um impasse institucional. E para terminar, deixem-me só falar sobre os lugares institucionais, que agora estavam aqui a discutir se há negociações, se não há negociações. O que é que foi decidido, por acaso nem o Pedro Vaz nem o Rui Afonso estão na Conferência de Líderes, e na última Conferência de Líderes, que reúne todos os partidos políticos, o que é que foi decidido que na primeira sessão plenária que vai acontecer na próxima terça-feira fosse decidido e votado? O Presidente da Assembleia da República, a Mesa da Assembleia da República e o Conselho de Administração. Ora, aquilo que é normal é, tendo em conta que a AD ganhou até com uma larga vantagem de mais de 30 mandatos face ao PS ou face ao Chega isoladamente, aquilo que é normal é que o Presidente seja indicado pela AD. Naturalmente, os vice-presidentes, quer o Partido Socialista, quer o Chega, vão ter vice-presidente também na mesa. E mais, no Conselho de Administração também terão representação obrigatória estes dois partidos e outros. Portanto, eu não posso dizer qual é a questão dos lugares institucionais, porque não sabem, a representação dos partidos está absolutamente garantida. Hugo, eu também não sei quais são. Por acaso gostava de saber. Mas só o PSD e o Chega é que pode dizer. Não. É aquilo conforme, portanto, foi dito. Eu não tenho qualquer conhecimento, e o Hugo disse isso, eu não faço parte da Conferência de Líderes, portanto não sei exatamente o que é que está na atividade e se o PS fará ou não parte das negociações. Também é outra situação que é preciso esclarecer. Eu não sei se o Partido Socialista fará ou não parte das negociações. Não. Mas o que é importante nós aqui falarmos, e acho que o Carneiro deve estar equivocado relativamente à questão da revisão da Constituição, porque a revisão da Constituição pode inferir em tudo aquilo que o Carneiro acabou de falar. Há alterações que têm de ser feitas a nível da Constituição e que podem alterar com questões relativas, portanto, à questão da segurança, a questão da habitação, a questão da redução da macroestrutura do Estado, a redução do número de deputados. Tem que ser revisto constitucionalmente. Não há nenhum artigo alterado que impeça isso. Qual é o artigo da Constituição que tu alteravas para resolver o problema da habitação, se faz favor? Para além da necessidade de construirmos casas, que essa sabemos que não é que se resolve, o que é que alteravas? Hugo, há liberdades e direitos garantidos que têm que ser revistos, e tu sabes isso. Mas qual é o artigo? Eu não te consigo dizer exatamente. O que é em concreto? Eu não te consigo... Não há. Hugo, vou pedir agora, senão não vamos conseguir ouvir uns aos outros. Há coisas que têm que ser alteradas na Constituição para nós podermos fazer algumas reformas que são importantes para o país, em várias áreas. E, portanto, isso é claro. Rui Afonso, e é mesmo uma prioridade nesta altura para ser falado logo nos primeiros dias? É uma prioridade que tem que ser falada. Repare uma coisa, a reforma administrativa do Estado é importantíssima. Aliás, perante tudo aquilo que aconteceu nas últimas semanas, eu acho que é claro que o Estado é um monstro, é um servidor de dinheiro. É um servidor de dinheiro do erário público que tem que ser rapidamente revisto. Quando diz aquilo que aconteceu... Aquilo que aconteceu, com a questão do abuso do SIGIC, que aquilo que está a acontecer com o cartel da situação da Força Aérea, do cartel de fogo, portanto... Isso é preciso uma alteração da revisão constitucional para resolver essas questões, ou para tratar dessas questões? Aquilo que eu estou a dizer é, há questões que têm que ser levantadas em termos constitucionais para nós podermos fazer alterações de fundo, reformas estruturais de fundo. A questão da reforma administrativa do Estado é importantíssimo que se faça. Para se fazer isso, há alterações que têm que ser feitas a nível da Constituição. Desculpa, há questões que têm que ser alteradas. Eu não vou estar agora a discutir aqui a questão da Constituição. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte. Para resolver a habitação. Há algo que tem que ser mexido. É uma Constituição que está desatualizada, está completamente enviesada do ponto de vista ideológico e tem que ser alterada, tem que ser atualizada, tem que ser uma Constituição com futuro e não com passado. Nós não podemos pegar numa Constituição de 1976 e transpô-la para 2025 e achar que está totalmente atualizada. Não está. São pequenas alterações que não têm... Foram significativas. Enfim, não são muito significativas. Foram muito significativas. Só acabar, Pedro, só acabar e depois falas tu. Aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte, não é só isso, a questão da revisão constitucional foi um exemplo que eu dei, mas há muito mais. Se Luís Montenegro mantiver a mesma postura da revisão constitucional, se mantiver a mesma postura com a questão da habitação, com a questão da segurança, com a questão dos aumentos de salários, com a questão da dignificação da carreira das forças de segurança, com a questão da imigração, então Luís Montenegro irá ter exatamente o mesmo problema que teve em 2024. Irá ter exatamente o mesmo problema. Pedro Vaz, em relação à revisão constitucional, é necessária, não é necessária? Porque esta conversa toda que existe aqui logo no início. Eu devo dizer relativamente a isso, por acaso esta questão da revisão constitucional ser uma grande bandeira do Chega,
Eu confesso que as bandeiras do Chega são todas e eu sou contrário. Depende do vento do dia. Mas porquê, Pedro? Depende O que é que são todas e eu sou contrário? Depende do vento do dia. Eu não me recordo de ouvir nesta campanha André Ventura falar de uma revisão constitucional. Nunca. Foi sempre lutado por não me nós recordo. em 2024? Não me recordo. Aliás, todos os partidos defendem uma revisão constitucional, mas não sendo uma prioridade. Quem é que iniciou na anterior legislatura, Pedro? Quem é que iniciou a revisão constitucional na anterior legislatura? Foi só ouvir o Pedro Vaz Defendem agora. alterações à Constituição, mas não fazem disso uma prioridade política. E porquê? Porque a Constituição que nós temos é uma Constituição que permite a qualquer governo, a qualquer maioria parlamentar, poder aplicar as suas políticas. Obviamente que não permite uma coisa, não permite determinado tipo de penas, por causa da dignidade da pessoa humana, que o Chega, de vez em quando, traz a terreiro. Mas estás a falar do agressor ou da vítima? Não permite. A dignidade humana é do agressor ou da vítima, Pedro? Agora, a revisão constitucional que nós temos permite construir casas, permite reforçar o Serviço Nacional de Saúde para os portugueses, permite aumentar salários, permite que a administração pública seja maior ou mais pequena, permite isso tudo. A redução do número de deputados é permitida? Não, lá está. A redução do número de deputados não é a administração pública. A lei eleitoral. Não interessa, mas estou a falar da forma administrativa do Estado. A lei eleitoral. Não é a administração pública, da forma administrativa do Estado. Porque a Constituição não diz que são 230 deputados. Teremos outras Ou seja, não é uma prioridade para ninguém a revisão constitucional. Teremos outras oportunidades para falar. Agradeço ao Carneiro, ao Rui Afonso e ao Pedro Vaz por terem estado connosco no 360. Obrigado, boa noite. Nós fazemos um curto intervalo e estamos já de volta. Fiquem connosco.